Então, de quando eu comecei o curso não mudou muito, assim, do que eu já pensava do que seria a profissão. Que era uma profissão que trabalha com os sonhos das pessoas, então é uma responsabilidade bem grande transformar os sonhos deles em realidade. E isso foi o que me chamou bastante atenção sobre fazer o curso. Até hoje me brilha os olhos assim poder fazer um projeto e ver que o cliente, não, é isso mesmo que eu queria, eu adorei. De coração, assim. Uma realização. Nossa, uma realização fora de série. Olha, desde criança eu queria fazer arquitetura ou engenharia. Porque a minha mãe, ela sempre teve um sonho de fazer arquitetura. Então em casa eu tinha escalímetros, volômetros. Ela fez curso de desenho técnico, então ela se formou em administração. Mas desde criança eu queria fazer ou engenharia ou arquitetura. Então assim, a visão quando eu tinha do arquiteto e a visão de quando eu fui para a faculdade, eu já tinha mais ou menos uma construção disso. Eu me senti mais segura quando eu saí da faculdade, porque eu fiz alguns estágios, então antes de me formar eu já estava há alguns anos fazendo estágio, trabalhando na área. Só que eu acho que a gente sempre tem uma coisa nova para aprender, justamente porque a arquitetura abrange muita coisa. Então a gente tem várias matérias de projeto na faculdade, por exemplo, mas sempre vai aparecer um cliente com uma coisa que tu nunca fez. Então, claro que trabalhar antes, não só ter a faculdade, é uma coisa que me ajudou muito, porque eu tive mais experiência, só que sempre fica assim aquela insegurança de quando vem um projeto novo. Então hoje eu estou muito mais segura, fico tranquila e tal, se aparece uma coisa que eu não sei ainda eu vou pesquisar, só que eu acho que seja com 1 ano, com 10 anos de formação, sempre vai aparecer uma coisa nova. Quando eu saí da faculdade, pode dizer que sim, porque da metade da faculdade para o final eu sempre me envolvi em estágios, sempre trabalhei, sempre estava trabalhando, ou em consultora, ou estágio aqui próprio na prefeitura, eu fiz estágio na prefeitura, então eu sempre estava trabalhando junto a engenheiros, arquitetos, consultoras, sempre estava me envolvendo. Claro, era um complemento, mas quando eu me formei, imediatamente, quando eu me formei, eu já abri um escritório de arquitetura junto com um colega meu, que nós somos sócios até hoje, e nós já tínhamos uma carta de clientes dos outros estágios e construtoras que a gente foi montando. Então, mediante formado, a gente já saiu com o mercado de trabalho já promissor. Apesar da faculdade nos ensinar a fazer um projeto arquitetônico do início ao fim, minha maior dificuldade foi protocolar um projeto na prefeitura. Sei que cada prefeitura tem uma forma de aprovação diferente, mas o básico é tudo igual, como por exemplo pedir uma RRT, saber o que tem que levar de início, a tirar um atestado de viabilidade. Tudo isso são coisas que em todas as prefeituras é necessário. No que eu estou trabalhando hoje, faltou um pouco das questões dos programas de governo federal. Eu vejo mais por aqui, pela Secretaria do Planejamento Urbano. A gente quase não foca isso dentro da faculdade. Mas como eu formei na Univale, o curso de arquitetura da Univale ele é voltado para o setor turístico. Então, assim, ao longo da cadeira de arquitetura, minha grade curricular teve planejamento regional voltado para essas regiões e questões voltadas ao turismo, projeto de terminal turístico, requalificação urbana de uma orla, né? Então foi vinculado a isso. Quando eu entrei na prefeitura, eu senti falta deste lado, de programas de planejamento urbano exclusivo para municípios. Então isso ficou um pouco a desejar. E eu também vi assim que dentro da faculdade, claro, a faculdade de arquitetura a gente passa 5 anos aprendendo a projetar, desenhar à mão, projetar nisso. Se você não corre atrás da tecnologia e a faculdade te dá pouco isso, você fica para trás. Quando você sai, tu não sabe nada de tecnologia, é uma coisa que falta dentro dos cursos de arquitetura. Eu acho que a gente pode ser profissionais mais completos do que só se especializar em alguma coisa, a não ser que realmente tu goste muito de uma área e queira se especializar naquilo.
Mas, por exemplo, eu gosto de urbano, eu gosto de arquitetônico, eu gosto de interiores. Eu não vou me privar de trabalhar com essas coisas porque alguém falou que para ter sucesso eu preciso me especializar em uma coisa. Então, hoje eu fiz ali o meu projeto Semente, é um projeto social voltado para urbano. Eu fiz isso porque eu gosto de urbano e eu não vejo como eu atuar muito com urbano fora de prefeitura, por exemplo, porque eu não tenho muito interesse na área da prefeitura. Então é uma coisa que eu gosto bastante. Eu tenho meu escritório, que eu trabalho com arquitetônico, com interiores, que é uma coisa que eu gosto bastante. Eu fiz estágio nas áreas de arquitetônico, fiz de interiores, fiz paisagismo, justamente para conhecer um pouco de cada e criar um interesse. Então acho que a gente não tem que se limitar a alguma coisa porque alguém falou que isso é uma regra. Então acho que tem que seguir mais ou menos o caminho daquilo que tu gosta. O mercado de trabalho me levou. Quando a gente se forma, a gente acha que vai resolver o mundo, vai projetar melhor. Até hoje, né? Até hoje. A gente faz, quando eu atendo um cliente, né, fora aqui, eu também tenho um escritório de arquitetura. Quando eles me perguntam, eu falo, olha, o céu é o limite. E ligado aqui ao planejamento urbano, a gente foi pegando, porque é uma coisa que eu tinha falado, assim, você não sai preparado para trabalhar numa secretaria de planejamento urbano, você vai ter que se aperfeiçoando ao longo dos teus trabalhos. Então, assim, isso foi a oportunidade que me deu atuar nessa área de planejamento urbano. Em primeiro lugar, os prós de trabalhar como empregado, a segurança de renda, né? Estabilidade de direitos garantidos pela CLT, tá? Os contras, horário definido, restrição, receber ordens, entendeu? Então, às vezes, até numa própria mesa de reunião, o patrão é quem vence, tá? Agora, quanto ao autônomo, os prós do autônomo, você teria um horário mais flexível, ênfase nos assuntos mais importantes, né? E contra a falta de estabilidade, você não tem direitos, que seriam a falta da CLT também, e a insegurança de não ter trabalhos garantidos. Eu acredito que a partir do momento em que tivermos a parte bem separada e distinta do que o engenheiro teria que calcular e o arquiteto projetar, eu acho que teríamos mais segurança de trabalharmos como autônomo. Um empregado é que você tem um vencimento fixo sempre, né? Tu pode produzir ou não produzir, pode ser que tu vai ter o teu salário. E o autônomo é muito de mercado, né? O nome já diz, né? Você é livre, tu não precisa cumprir horários, você tem o escritório direto para trabalhar, você faz o teu horário e assim por diante. Mas se você é autônomo e monta a tua empresa de arquitetura, registra ela, você tem um passo muito além para você conseguir prestar serviços, né, a entidades públicas, a outras empresas, né, prestar consultoria. É importante, então vai depender muito do profissional, se ele é empreendedor ou não. Trabalhando com mais divulgação do meu trabalho para buscar novos clientes, tentando inovar no processo criativo e de materiais construtivos a serem aplicados para melhor atender os clientes. O mercado se adapta. A gente vê que o mercado se adapta. Diminui um pouco? Diminui. Mas o número de projetos, sim, vai diminuir. Mas a gente percebe que mesmo com essa crise, a construção civil deu uma diminuída, mas ainda tem construção civil. Antes você projetava um tipo, hoje você vai projetar uma outra tipologia, vai fazer uma outra tipologia. E a gente vê principalmente assim, vamos falar de projetos habitacionais, que é o carro-chefe da construção. Até o final desse ano, as construtoras que conseguirem assinar contrato, Minha Casa Minha Vida, junto à Caixa Econômica Federal, para a região de Campo Limpo, são R$145 mil. A partir do ano que vem, abaixou o teto para R$130 mil. Então, o que vai acontecer? Tu vai ter que adaptar. Vai ter um número menor do projeto, provavelmente o pessoal vai construir um pouco menos. Mas você vai ter que se adaptar àquele novo nicho.
Ou se você está em Balneário Camboriú, dependendo da área que você atua, se você atua em arquitetura de interiores, é o melhor cenário de cidade para se trabalhar. Então, tenho vários colegas, arquitetos urbanistas, que trabalham só com interior, arquitetura de interiores. E eles têm um nicho muito grande lá, arquitetura referência, arquitetura de alto nível, de alto padrão. Então, muitas vezes assim, não condiz com a realidade do município. Nós aqui em Camboriú, a gente temos que adaptar ao mercado e o que ele vai direcionar. Tudo que é novo se meio que assusta no início, mas a gente tem que correr atrás e se adaptar, porque o cliente ele não quer saber. O cliente está ali olhando revista direto, ele sabe do que está no mercado, ele acaba pesquisando ele mesmo. Eu vi tal coisa, eu gostaria de ter no meu comércio, na minha residência. Então, tem que correr atrás e tentar sempre estar à frente. Isso não tem como fugir. É uma coisa que você tem que estar ligado. Tem que correr atrás, você não pode parar. Não pode parar nunca. Mesmo aqui na secretaria, a gente sempre está tentando buscar algo mais, né? Por exemplo, planejamento urbano. Eu não tive ArcGIS na minha faculdade. Aprendi a fazer planejamento urbano. Agora estou fazendo pós-graduação, mestrado em planejamento territorial. Também você não vai lá aprender a tecnologia. Você aprende como organizar, né, fazer o planejamento. Mas se você não souber dominar também as ferramentas hoje, o ArcGIS necessário, a gente vê a tecnologia BIM que está entrando, o governo estadual só vai financiar projetos a partir de alguns anos, provavelmente a partir do ano que vem, com a tecnologia BIM. Então, se você não dominar a tecnologia BIM, você não consegue mais recursos do governo do estado. Provavelmente isso vai vir a nível nacional, para controle de gastos, controle de orçamento, saber que aquele projeto foi dimensionado, quantificado e orçado de uma maneira coerente. Então, se você não se atualizar no software, vai ficar para trás. O arquiteto só desenha na mão, faz o croquis, ótimo, mas aquilo ali tem que ter alguém por trás, respaldado em tecnologia. A gente trabalha com o sonho das pessoas e com o espaço onde elas vivem. Então, seja interiores, ou seja uma casa, ou seja um espaço público, tu vai trabalhar com pessoas e para as pessoas. Então, acho que quando os arquitetos tomam consciência do quanto é importante o que a gente faz, a gente também pode mostrar para os outros isso. Eu aprendi na faculdade que o arquiteto projeta para as pessoas. Nós aqui na Secretaria de Planejamento Urbano, a gente tem que pensar a cidade. Nós aqui do grupo técnico formado por arquitetos e engenheiros, a gente sempre pensa na coletividade. Eu acho que esse é o legado nosso que a gente está deixando, na coletividade. Então eu acho que o maior legado é nós deixarmos obras, referências, cidade para as pessoas. Nós devemos pensar sempre nas pessoas e na coletividade, sobressaindo a individualidade. Ame o que você faz, que se você não fizer com o coração, não vai sair uma coisa boa. Continue estudando. Se formar, ter a graduação de arquiteto urbanista é um passo. Você tem que dar vários passos para chegar nesse legado, deixar algo legal. Sempre se aperfeiçoando, sempre estudando, sempre buscando coisas novas, procurar ouvir os mais experientes, procurar fazer um grupo de amigos. Eu, por exemplo, o meu maior grupo de amigos, nós somos em 13 arquitetos. E nós sempre estamos conversando, um ajudando o outro, um passando experiência para o outro, um ajudando o outro. Então esse grupo formado que veio lá da faculdade, cada um tem o seu escritório, cada um trabalha numa área, mas todos se ajudam. Eu acho que isso é importante. Quem está se formando fazer as coisas com amor, com paixão, porque gosta e sempre está estudando. Tá bom? Bacana.